quero te dar as boas-vindas na live de hoje e falar para você que eu sou a Vânia Del Bello, sou fundadora do P4K, Pilates for Kids, é a sigla dele, e realmente nós vamos estar falando sobre um assunto que é muito importante no dia de hoje. Na realidade, é extremamente fundamental você saber quais são os materiais essenciais para você começar a trabalhar com o P4K, ou então também conhecido como Pilates for Kids. Então, quando você realmente começa a entrar em qualquer situação ou qualquer situações te trazem a lembrança de que, poxa, o que eu vou precisar? Todas as vezes que a gente pensa em algo novo, pensa em algo que não é o nosso próprio trabalho, a primeira coisa que faz, às vezes, a gente repensar é a seguinte coisa: nossa, será que eu vou ter muito material para comprar? Será que eu vou ter que investir muito material para começar uma nova atividade? Será que isso realmente é necessário? Ou será que eu comprei tanta coisa e nem precisava de tudo isso? Então, isso é uma das coisas que realmente faz você entender. E quando você sabe de alguns acessórios e quando você sabe o que realmente é fundamental, vai economizar tempo, energia e, consequentemente, dinheiro, porque você não precisa comprar coisas que você julga ser fundamentais no início. Então, eu quero realmente liberar essas informações para que vocês, inclusive, percebam como o P4K, como o método que eu ensino a vocês de levar o Pilates para criança, realmente ele tem tudo para vocês começarem com o que vocês têm nesse momento e com muito baixo custo para realmente estar iniciando. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Bom, primeiramente, julgamos que você já tem um local, né? Então, isso não enquadra como sendo um acessório, né? Ter um local, ter um espaço onde você possa, inclusive, fazer as suas aulas, ter espaço para as crianças se locomoverem e realmente se mexerem, é importante e realmente acredito que você já saiba disso. Então, caso você não saiba, você vai precisar de um local, de preferência que tenha acesso às crianças e que seja realmente tranquilo da criança fazer a aula naquele local, de preferência que não tenha outros equipamentos, que a criança possa se machucar, ou que não seja perigoso, ou que não tenha nada que envolva algo que possa complicar as suas aulas. Normalmente, quando você está fazendo esse trabalho com as crianças, você precisa ver se ela consegue se locomover dentro daquele espaço que você está trabalhando com ela. Vânia, mas eu não tenho ideia de quanto espaço eu preciso. Vai depender do espaço, na realidade, o seu espaço. Você vai ter que calcular quantas crianças cabem naquele espaço. E aí você vai definir, dependendo do tamanho do espaço, mais crianças ou menos crianças, tá? Normalmente, para você ter uma ideia, para que a criança possa realmente ter como fazer os movimentos adequados, em torno de mais ou menos 1,5 quadrado por criança, tá? Então, imaginamos que você tem 10 metros quadrados na sua sala, você vai ter, no máximo, né, dessa sala, 3 a 4 crianças, tá bom? E aí, baseado nisso, né, você já tem um local aonde você vai começar, inclusive já falamos sobre isso, né? Você pode começar na garagem da sua casa, na sala da sua casa, trabalhando com 2 crianças, ou já tem um estúdio, realmente pode arredar os acessórios, os equipamentos, deixar o solo maior para que você possa trabalhar. Tem a opção de trabalhar também e levar o Pilates for Kids para dentro dos condomínios, para dentro das academias, escolas, enfim. Tem vários locais que você pode, inclusive, levar a metodologia. Inclusive, esses dias eu recebi um aluno dizendo: prof, olha só, eu apresentei a proposta para o pastor lá da igreja e ele adorou. Enquanto o pessoal, os pais estão no culto, a gente está fazendo um trabalho com as crianças para tirar a criança do vucu-vucu, e olha só, né? Então, a criatividade de cada um e a percepção da necessidade também pode abrir ainda mais leques para vocês, tá bom? Vamos lá, então, gente. Bom, primeira coisa que eu aconselho que você se dê conta é que você não precisa comprar tudo agora. A gente tem a tendência de querer tudo pronto. Eu quero ter todos os acessórios, eu quero ter tudo organizado.
tudo prontinho, para que eu possa fazer várias aulas, para que eu possa realmente usufruir todos esses materiais, porque a criança vai gostar. Calma, gente. Calma, e eu vou dizer por que que também não é aconselhável vocês ter todos os acessórios, às vezes, no início, tá? Por quê? Porque a tendência de quando você está iniciando é você estar afoito e querer você usar todos os acessórios e acabar realmente não dando a devida importância para cada um dos acessórios, tá? É a mesma coisa de quando você vai dar um presente de Natal para um filho seu, ou para um sobrinho, ou para alguém. Ele quer um determinado presente, porém, se ele ganhar aquele presente que ele tanto quer por primeiro, qual é a tendência de ele valorizar os outros brinquedos? Muito menor. Por quê? Porque ele já quer aquele, então os outros brinquedos ele não vai valorizar. Agora, se você tivesse dado os outros brinquedos, você deu, sei lá, um caminhãozinho, você deu uma boneca, mas não é aquela que eles estavam querendo, eles vão gostar, eles vão ficar felizes, e eles vão valorizar aquele acessório, eles vão valorizar aquele brinquedo nesse momento. Agora, o momento que você entrega praticamente aquilo que ele mais quer, o restante perde a graça, perde a motivação, perde o interesse. Então, cuidado. Se você é daquelas pessoas que realmente quer ter tudo pronto, quer ter todas as coisas organizadas, vá com calma, que eu vou realmente mostrar para vocês que não tem essa necessidade, tá? Então, se eu pudesse dizer para vocês começa com tal acessório, pode ser que seria mais fácil para vocês, mas eu realmente não quero dizer para vocês começa com tal. Por quê? Porque de repente eu vou dizer para você assim, eu gosto de começar com os espaguetes. E aí você não conhece o espaguete, ou não sabe onde tem, ou não consegue adquirir, e aí você vai fazer o quê? Vai protelando, tá? Então o que eu vou dizer para vocês? Eu vou falar os acessórios que eu gosto de usar, e você pode, inclusive, escolher qual é o mais fácil de você ter nesse momento. E aí você começa a fazer com aquele acessório. Pode escolher um para começar, não precisa ter todos. E aí você vai agregando depois, tá? Então, eu vou começar, inclusive, falando de um deles, e eu realmente quero que você pare e anote todos que eu vou falar, e depois você pode escolher qual você quer iniciar, tá? Então, eu vou começar realmente com as cordas, tá? Vânia, tu usa corda dentro do Pilates? Uso corda mais fininha, uso corda mais grossa, uso corda para trilhar, uso corda para delimitar espaço, uso corda para fazer circuitos, uso corda para a criança ter a noção de tudo que ela está fazendo. A corda também é um acessório interessante para que você possa mobilizar o acessório, no caso, né? Existem aquelas cordas que são as cordas de naval, se eu não me engano é o nome, que ela é mais grossa. Então, a corda, ela pode, inclusive, ser uma ferramenta de você mostrar como que é a mobilidade, às vezes, da coluna. Então, a criança começa a enxergar, inclusive, uma corda. Você pode enfeitar, fazer uma cabeça, umas perninhas, mas ela é móvel. Então, você também pode ser criativo e pegar um acessório e criar um boneco, alguma coisa que vai te ajudar a explicar algumas coisas, tá? Então, corda é um acessório que eu uso muito, que realmente é interessante. A criança de hoje, ela não conhece tantas formas de brincar e de ter movimentos com a própria corda. Então, tudo isso que às vezes você acha que, mas isso aí é muito bobinho, Vânia, é novo para as crianças. Inclusive, quando eu falei da corda, a Valentina vai fazer 8 anos, vocês sabem. Ela estuda já na escola há 4 anos. E ela não sabia trilhar corda, né? Ela não sabia pular, a gente fala aqui, né? Pular corda, que é tu pula e vai passando a corda. Então, algo que para mim era simples e que às vezes até você pode pensar, mas isso não vai ter graça. Ela achou o máximo e achou desafiador trilhar e saltar, enfim. Inclusive, tem um vídeo meu no YouTube onde eu explico uma aula inteira com corda, tá? Então, dá para fazer muita coisa com uma corda cada um. Inclusive, você pode ir numa ferragem comprar em torno de 1 metro, 1,5 metro por criança. Você vai gastar muito pouco nesse material e vai te fazer grandes diferenças, tá? Então, o primeiro acessório que eu aconselho você ter é corda, tá? O segundo acessório que eu também acredito que seja
fácil de você ter e de você encontrar é bambolê. Bambolê, ele é muito comum de achar, é fácil de encontrar, ele também te dá várias possibilidades, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que tem que ter um certo distanciamento das crianças. Ele te ajuda a manter o distanciamento, porque você pode pedir para a criança ficar dentro do bambolê, você pode fazer exercícios com o bambolê, de alongamento, de brincadeiras, de movimentos que vão trabalhar o corpo dessa criança. Então, ele também é um acessório que é lúdico, que é muito bom de trabalhar. Ele não tem um valor tão alto, ele é um pouquinho mais caro que a corda, mas dependendo da quantidade de crianças, vai fazer muita diferença na sua aula. Então, você pode também ter um bambolê para cada criança, tá? Normalmente, eu aconselho que você tenha um acessório por criança, principalmente no momento que nós estamos agora vivendo, que a gente não pode ter tanta troca de acessórios, né? Então, teve um tempo que, inclusive, eu dizia para as pessoas, para os alunos, você pode ter um acessório para 2 crianças, não tem tanta obrigatoriedade de ter um para cada um. Hoje, em função de nós termos que cuidar, né, um pouco mais o material, ter mais higienização, eu aconselho que você tenha um por criança, vai facilitar a sua aula, vai facilitar a logística também, tá? Então, corda é o primeiro acessório que eu gosto de usar, bambolês, espaguetes. Quem não sabe, o espaguete, ele também é conhecido como macarrões, ou então aquelas boias de compridas, né, que a gente encontra, principalmente onde vende materiais de piscina, ou então lojas que tenham outros acessórios, como é que chama, de lazer, também tem isso, tá? Normalmente, eu uso os espaguetes com as crianças, uso ele num formato de substituição, inclusive, dos próprios rolos que a gente tem para os adultos. Então, a criança não tem necessidade de ter um rolo daquela dimensão. Você pode usar o próprio macarrão, pode realmente fazer a criança entender várias coisas, inclusive com a mobilidade do macarrão também. Então, ele é um acessório também barato, ele é um acessório que, inclusive, você pode comprar ele e, dependendo do tamanho dos seus alunos, se forem crianças em torno de 6 a 8 anos, você pode cortar o macarrão no meio e você faz de 1 para 2 crianças. Então, fica bem mais em conta você ter esses acessórios para começar. Inclusive, dentro do próprio curso, eu ensino vocês fazerem um acessório com os próprios espaguetes, então também é legal você ter mais, né? Também ensino vocês a cortar pedacinhos pequenininhos para usar como estimuladores, né? Principalmente da coordenação motora fina, onde você trabalha muito a questão de apreensão da criança, em que ela trabalha a mobilidade articular, principalmente dos dedos. Então, às vezes você corta um pedacinho assim do próprio macarrão e a criança consegue manipular, apertando, fortalecendo a articulação do punho, fortalecendo a própria musculatura dos dedos. Então, dá para fazer muita coisa com os acessórios. Então, o espaguete, ele é muito, muito utilizado. Eu gosto muito de utilizar ele. As crianças adoram. Ele é colorido, ele não machuca, ele não tem ponta. Ele é realmente um acessório que vai fazer toda a diferença. Ele pode ser colocado em alguns movimentos do próprio Pilates. Você pode utilizar ele facilitando ou dificultando. Tem várias maneiras de ser usado também. Então, o acessório do espaguete também é interessante que você tenha, tá? Um outro acessório que realmente é um que você já deve estar pensando, Vânia, não tem bola? Não tem bola? Tem bola também, então eu também gosto de ter bolas. Então, bolas que eu digo, às vezes a pessoa já pensa assim, ai, Vânia, mas as bolas suíças, né? Também as pessoas falam, a bola de pilates, na realidade o nome é bola suíça, tá? A bola suíça, ela é muito mais cara, né? De adquirir uma bola. O valor de uma bola, às vezes você compra quase todo esse material para você realmente estar iniciando. Não esqueça que eu sei o que é começar sem aluno, começar com poucas coisas, começar com pequenininho. Então, eu realmente aconselho que você comece, não fica protelando, tá? Mas comece. Então, não tem bola, Vânia, uma das coisas que é bem estratégico de você fazer é o quê? Comece com as bolas de tênis. Ah, Vânia, bola de tênis é caro.
porque realmente é uma bola diferenciada. Vai em qualquer quadra de tênis que você conheça e você pede para as pessoas, para a pessoa que cuida lá, você não tem as bolas de tênis que vocês vão jogar fora? Porque eles jogam fora, depois de um certo tempo de uso, eles jogam fora. Então, você pode, inclusive, ganhar essas bolinhas dos lugares que eles iriam jogar fora mesmo. Você, inclusive, quando eu fui levar esses acessórios, principalmente para a escola, que daí é mais crianças, eu consegui facilmente e realmente ajudou muito. Então, comece com bolas pequenas, de preferência, tá? Essas bolas de tênis é uma super estratégia. Você pode também comprar aquelas outras bolinhas que elas são manipulativas também, que você aperta, ela é molezinha, muito usado nas fisioterapias, né? Então, ela é mais cara. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, busquem nos próprios locais que tem tênis, que realmente você vai ter de graça, tá? Depois disso, você pode usar e comprar no Mercado Livre, na internet, coloca lá bolas de vinil. E existe bolas de vinil que é aquelas bolas bem simples, bem comum, que inclusive, eu não sei se vocês são da época que tinha o Kiko e o Chaves, né? Mas o Kiko tinha uma bola grande, né? Que era uma bola de vinil na época, né? E aí ele brincava e tal. Essas bolas na própria internet você encontra com valor bem abaixo. Então, não precisa ser as bolas grandes, pode ser uma bola média, né? Que é aquela bola que a criança pode segurar e ela não é tão pesada. E você também pode fazer várias aulas utilizando essa bola, e ela também não tem um custo tão alto. Então, você pode adquirir na internet muito facilmente, tá? Pode comprar média, se quiser investir um pouco mais, compra um pouquinho maior, que ela é grande assim, mais ou menos, ó. Enfim, você tem as medidas lá e você pode ter uma noção, tá? Eles têm o comparativo, você pode, inclusive, ter as medidas. Então, eu tenho algumas bolas, principalmente na escola, eu tenho um saco de bolas, né? Então, uma bola para cada aluno. Então, para a escola, no caso, para quem quiser ir para a escola, é muito mais tranquilo você conseguir que a escola adquira alguns acessórios quando você traz uma opção mais em conta, né? A escola, é muito improvável que ela aceite a comprar 20 bolas suíças, né? Sendo que em torno de R$ 50 cada bola. Então, a escola é muito difícil ir investir todo esse valor, tá? Então, você tem que cuidar com o que você também vai oferecer. Tudo que você puder fazer de uma maneira que realmente tem o mesmo efeito, mas não tem um custo tão elevado, ele é bom tanto para você quanto para quem está te contratando. Você é uma pessoa econômica e criativo. Hoje em dia, as pessoas, elas olham com muitos bons olhos profissionais criativos, que conseguem fazer atividades com baixo custo e com eficiência como se fosse um material de ponta, tá? Então, essa bola também pode ser substituída para algumas coisas, inclusive pela bola suíça, né? Só não pode pedir para a criança deitar em cima, sentar, porque ela estoura, tá? Já a bola suíça, não. Então, dá também para usar bola de futebol, bola de basquete, bola de tênis, bola de vôlei. Principalmente se você estiver na escola, utilize todo esse material que já tem na escola, tá? Faça com aquilo que já a escola fornece. Normalmente, esses acessórios, esses materiais já tem na escola. Então, você não precisa pedir nada mais, tá? E aí, Vânia, mas se eu quiser exatamente as coisas do Pilates, eu posso comprar? Pode. O elástico, que é o que? A TheraBand, que vocês também podem encontrar, tem um valor maior. Ele é realmente o valor que você vai estar agregando maior para você ter esse tipo de acessório. Dependendo da criança também, você pode cortar a TheraBand no meio, porque a criança é pequena ainda, então ela não usa todo a dimensão e todo o tamanho que é a TheraBand, tá? Então pode ser muito grande para ela. Corte nesse momento, faça faça dois, tá? E aí cada criança tem uma. Conforme vai usando, você tem que ter cuidado, porque a criança com a TheraBand ela pode se machucar, porque ela machuca, ela é um elástico, né? Então às vezes a criança se machuca. Cuidado com esse acessório, principalmente no início, dê mais tempo. Apresente mais para frente esses acessórios, tá? Depois, Vânia, posso adquirir a própria bola suíça?
pode e deve, as crianças, você tem que ver muito a questão do tamanho da criança. Não vai me comprar uma bola 75, que ela é uma bola para adulto, porque daí fica muito grande para criança. Compre em torno de 45, 55, que é uma bola mais pequena e que você vai aproveitar com mais crianças. Ela é mais cara? É mais cara. Você quer colocar mais valor? Você quer agregar mais acessórios dentro das suas aulas? Pode usar também. Eu só realmente não aconselho você começar com a bola suíça e depois ir apresentando outras bolas. Porque a expectativa da criança em ver uma bola grande e que provavelmente ela nunca tenha visto uma bola daquele tamanho, ou nunca tenha sentado, ou tenha brincado, vai fazer com que as outras bolas não tenham valor para ela. Então, sempre comece com que a criança tenha prazer naquilo que ela está fazendo, que ela valorize cada etapa, que ela valorize cada inserção de bola diferente, de bola nova. E tudo isso também dá para você uma maneira de enxergar como você pode estar agregando a cada aula, né? Você imagina, você já começa a primeira aula com a bola suíça. Quando você vier com uma bola de tênis, a criança vai, mas uma bola de tênis? Aí não tem graça para ela. Agora, se você não mostrou a bola suíça, mesmo que você tenha, e você começa com a bola suíça, com a bola de tênis, desculpa, e você faz os movimentos, faz os exercícios, pede para ela fazer várias coisas, ela vai valorizar. E aí você vai indo até chegar na bola suíça, tá? Então, também é uma maneira de você utilizar e se quiser também adquirir, também aconselho que adquira. Vânia, posso usar o próprio rolo que a gente utiliza com os adultos? Pode, mas você sabe que um rolo ele custa em torno de quase R$ 100 para cada um. Então, também tem que ver se você tem essa necessidade e se você também quer investir. Quem quiser, pode utilizar também, que também é muito importante, dá para se trabalhar muitas coisas. Além disso, dá para se trabalhar com Magic Circles, quem tiver também pode utilizar. Sempre lembrando que, às vezes, o tamanho do Magic, dependendo do tamanho da criança, vai ficar muito grande. Então, cuidado para você não vir com um acessório que a criança não consiga alinhar, né? Então, a ergonomia dos acessórios, assim como os próprios equipamentos, não foram pensados para a criança. Então, às vezes você quer inovar e você prejudica, porque você sai do alinhamento da criança e aí você força a articulação, aí você força de uma maneira inadequada, principalmente nesse momento em que a criança está crescendo, está se desenvolvendo. Então, quando você realmente começar a fazer todo esse trabalho, você pode, dentro de todos esses acessórios que eu falei, e, enfim, gente, tem o buzu, se alguém quiser comprar e quiser ter, pode ter, Vânia, pode ter. Tem outros acessórios, inclusive, em que, às vezes, o próprio pessoal que trabalha com toda a parte de Pilates contemporâneo acaba fazendo com os seus alunos. Algumas coisas dá para se trabalhar com as crianças, algumas coisas, nem tudo dá para se trabalhar. Vânia, a meia-lua, dá para trabalhar com a criança? A meia-lua é um dos casos que ela se torna muito grande para a criança, né? Então, o alinhamento da criança não dá para se enquadrar normalmente com a meia-lua de adulto. Então, eu ensino a fazer uma meia-lua de criança, para que você possa usar no tamanho da criança, agregando ainda mais. Eu realmente dou um tutorial de como fazer. Então, esses acessórios que eu trouxe para vocês, esses materiais, eles são essenciais. Alguns deles são. Você não precisa ter todos os acessórios. Você pode escolher 1 ou 2 ou 3 e trabalhar o que você puder. Explore o máximo desses acessórios. Faça várias aulas. Use ele conciliando com outros. Por exemplo, uma das coisas que é legal de fazer, você pode usar a bola ou espaguete. Você pode utilizar a corda e a bola. Você pode utilizar o espaguete e a corda. Você pode ir mesclando e você vai trabalhando cada vez mais com esses acessórios. E aí você começa a enxergar por que fica atrativo também. Porque a criança vê cada dia um acessório diferente, ou uma maneira diferente, ou outros acessórios combinando com outros. Então, você não precisa, nesse momento, ficar se preocupando. Mas eu não vou ter condições de comprar todas as coisas que precisam, porque você precisa de muito pouco no começo.
E eu realmente aconselho que você não tenha todo esse material, principalmente visível para a criança, porque ela vai ficar tão querendo pegar todos os acessórios, ou fazendo, ou perguntando, que ela não vai realmente aproveitar aquilo que você está passando a ela. Então, mesmo que você tenha, use uma caixa, assim, sabe, esconda um pouco esses acessórios e vai apresentando aos poucos para que exista essa questão surpresa, para que a criança sinta, é uma novidade, é algo novo, né? Então, realmente faça de uma maneira que faz a criança gostar, ela aproveitar, ela vivenciar. Para quem realmente conhece a própria criança, tem filhos ou sobrinhos ou afilhados, sabe que às vezes a criança tem um monte de brinquedo, ela não dá valor nenhum. Aí ela vai no vizinho ou vai num amigo e aí ela diz, mas já tem um monte de brinquedo. Não é que tem, às vezes é os mesmos brinquedos, mas é que ela está tão acostumada a brincar com todos aqueles que ela já não valoriza mais. Então, cuidado para você não dar um excesso de coisas de primeiro momento. Use realmente os acessórios aos poucos, levando a essa vontade dela querer voltar, porque ela não sabe o que vai acontecer a próxima aula. Ela não sabe se ela vai conhecer um outro acessório, ou se aquele acessório também pode fazer a diferença na sua aula. E lembre-se, gente, também é importante, você também pode começar sem nenhum acessório. Inclusive, Vânia, eu não tenho dinheiro para comprar nada, eu só consegui comprar os tatames para botar no chão para a gente começar e não tenho mais dinheiro. Não dá mais, porque eu estou pagando outros investimentos, não tenho condições. Você pode, inclusive, começar sem ter acessório nenhum. Você pode falar para a criança imaginar, usa a imaginação. Quando eu comecei, eu realmente tive que ser criativa, e eu me julgo extremamente criativa. Por quê? Porque quando você não tem determinadas coisas, você tem que improvisar com outras. Inclusive, já dei uma aula onde você pode construir alguns acessórios com as crianças. A gente construiu numa live aquelas bolas de papel, né? A bola de meia, que às vezes a gente também, na nossa infância, fez. Vânia, mas bola de meia? Você não imagina a importância que a criança vai dar, porque ela fez a bola dela, ela construiu a bola dela. Então, às vezes, você pode começar levando a criança a valorizar o que ela também está construindo. Então, construir uma bola, pegar o papel, a própria construção da bola já é uma atividade que você pode estar usando dentro da sua aula. É manipulativa, você manipula, você aperta, você trabalha, você faz a criança entrar no mundo, aí você faz a bola, constrói a bola, usa a bola de meia na sua própria aula. A criança vai dar um nome para a bola, a criança vai usar ela, vai passar pelo corpo, vai para um lado, vai para o outro, vai jogar para o colega, vai trocar, né? No caso, agora não tanto isso, mas você pode explorar diversas atividades como uma bola de meia em que você não vai gastar nada. Em que, inclusive, você pode dizer para a criança, quer levar para casa ou quer deixar aqui, vamos dar um nome para a bola, cada um coloque um nome ou pinte com canetinha. Então, você pode, inclusive, usar a criatividade da criança para que ela valorize aquilo que você está fazendo. Então, gente, não fica se detendo a coisa de, não, mas eu estou trabalhando com Pilates, eu tenho que ter tudo. Calma! Você pode ter tudo, eu aconselho que tenha o máximo possível, porque quanto mais acessório, mais fácil, inclusive, de trabalhar. Sim, Vânia, é mais fácil, porque você pode estar alterando. Eu percebo que a criança está com uma dificuldade, qual acessório, de repente, eu posso ajudar? Né? Pode trocar o acessório naquele momento, mas realmente é importante você ter essa consciência, que nem sempre quantidade vai trazer qualidade para suas aulas. A pessoa, o profissional, pode ter todos os acessórios, se ele não souber trabalhar, de nada adianta. Assim como o profissional não precisa ter nenhum, e ele tiver um método, ele souber explicar, ele souber conversar, ele dá uma aula show de bola. Então, essa consciência que você tem que ter, você primeiro tem que ter um conhecimento, você tem que conhecer a metodologia, você tem que saber o porquê, você tem que saber a importância de estar, sim, fazendo uma crescente com a criança, apresentando, diversificando, melhorando, aprimorando a cada dia, a cada aula, algo que você esteja fazendo.
Então, é muito importante que você anote isso e que você agora, nesse momento em que a gente está chegando realmente ao final da live, você possa, inclusive, ver, poxa, de tudo isso que a Vânia falou, o que eu poderia ter? Ou eu não tenho nada? Ok, eu também vou poder fazer aula dessa forma. Agora, realmente, comece a colocar no papel e você vai ver que pode ser que você estava imaginando gastar horrores, né? Às vezes você estava pensando, eu vou ter que ter os acessórios do Pilates para trabalhar com as crianças. E aí eu venho e digo para você que não precisa dos equipamentos do Pilates. Não que não precisa e nem é indicado, eu nem aconselho que você tenha. Inclusive, pode ser que você peça assim, tá, Vani, se eu tiver os aparelhos, eu não posso dar aula para as crianças do aparelho? Não indico. Não ensino dar aula nos aparelhos, porque os aparelhos não são ergonomicamente desenvolvidos para as crianças. A criança não consegue fazer um bom trabalho, você não consegue usar a turma para fazer um trabalho com os equipamentos. Não é a metodologia que eu ensino. A maneira que eu ensino não vai os equipamentos, você não utiliza. Então, se você estava pensando em comprar e investir 20 e poucos mil em acessórios, em equipamentos, você já fica tranquilo que você não vai ter esse gasto, porque eu realmente não vou indicar que você tenha, tá? Então, eu trouxe para vocês, gente, o que realmente faz a diferença, tá? O que realmente vai fazer a diferença, você não precisa começar com muito valor, não, repito, não precisa você começar com todas as bolas suíças, com todas as terabandes, com várias cores, com tudo isso que você de repente podia estar pensando, porque a criança realmente ela não tem esse grau de, mas será que isso aqui funciona? Às vezes pode ser que isso seja um pensamento seu, pode ser que você julgue que aquilo não tenha valor, mas não esqueça, as coisas mais simples podem ser as mais valorizadas, desde que você dê valor àquilo que também é simples. Então, pode ser que você tenha um pré-julgamento de que, mas será que isso realmente vai fazer a diferença? Será que isso realmente vou agradar aos pais? Fala por quê. Fala a importância daquele acessório, fala tudo que ele trabalha, porque quando você valoriza, é importante e você vai ver que a criança também vai valorizar. Então, parte principalmente de você ter essa consciência e ter essa segurança de que eu estou dizendo para você, vai tranquilo e comece a trabalhar com pouco acessório e depois você vai crescer, tá bom? Temos uma pergunta aqui no Facebook, Vânia, se tivermos determinado número de criança e não um material por criança, é melhor dar aula sem aparelho? Samara, não se trabalha com aparelhos nas crianças, tá? Tem um vídeo meu que eu explico por que eu não ensino a trabalhar com os aparelhos não ensino a trabalhar com as crianças nos aparelhos, e eu vou dar só uma justificativa. Os equipamentos do Pilates foram desenvolvidos para adultos. A ergonomia, a resistência das molas e toda a estrutura que compõe os equipamentos tem uma estrutura básica, um corpo que foi mais ou menos delimitado pelo Joseph, em que ele calculou uma pessoa média. E aí ele fez o cálculo de quanto ele precisaria de espaço para a pessoa deitar, por exemplo, no reforme, para ela alcançar na base, para ela encostar os ombros em cima. Esse acessório, você tem que ficar criando movimentos onde a criança, às vezes, não é feito um trabalho adequado, a criança não aproveita e você não tem um retorno financeiro como você teria com o P4K. Tá? Então, lógico que cada um faz o que bem entende, mas eu não indico e eu não ensino a trabalhar com os aparelhos, porque realmente uma das coisas que a maioria dos profissionais buscam realmente é entender um trabalho e fazer um trabalho que a criança queira voltar. Você tem que entender que a criança, ela pode, inclusive, olhar todos os equipamentos e nossa, prof, que legal! E aí ela se pendura no Cadillac, ela pega a alça fune lá, e ela vai, e é perigoso, gente, tá? Só que o que acontece? Depois que ela explorou, que ela brincou, que ela até mesmo pode ter se machucado, perdeu a graça. Você tem que conquistar a criança e uma das coisas que vai fazer você ter a criança é você mostrar para ela que a aula é atrativa.
Não é os equipamentos a atração, é a tua aula que é a atração, entende? Inclusive, volto a falar, Joseph sempre ensinou o básico primeiro. Qual é o básico? Todos os movimentos dos aparelhos primeiro são executados no solo. Quando a gente entende que a criança está no início, a gente tem que iniciar ela no solo. Se você tiver uma criança com, sei lá, 14, 15 anos e ela tem um corpo de uma pessoa adulta, aí sim, você leva ela para o próprio equipamento. Tu pediu errado, tá bom. Mas, enfim, se alguém tinha essa dúvida, já foi esclarecido. E é por isso que eu realmente não indico os aparelhos, tá? Falei errado, quis dizer material. Tá, então vamos ver se eu entendi a pergunta. Se tiver determinado número de criança e não material por criança, é melhor dar aula sem os materiais? Isso sim. Nesse momento, porque, gente, antes de ter toda essa história, inclusive do vírus, né, o que acontecia? Muitas vezes você poderia ter um material e você podia compartilhar com outro colega. Então, às vezes, você podia ter uma bola para 2 alunos, um bambolê para 2 alunos, né? E aí você ia trabalhando. Uma vez uma vez o outro, ia mesclando. Hoje, em função de tudo que está acontecendo, se você puder ter, né, um para cada um, é melhor, é mais seguro para você. Caso você realmente perceba e não consiga ter um para cada um, realmente prefira não ter nada, para que a criança não se sinta, por que o fulano está com um acessório e eu não? Né? Então, não discrimine. Teve uma situação uma vez na escola. Uma outra coisa que eu esqueci, gente, de falar aqui, bastão também é legal, tá? De que forma eu uso bastão? Os cabos de vassoura. Cabo de vassoura também é legal, você pode utilizar, eu acabei esquecendo. E agora eu lembrei que teve uma situação em que eu queria fazer um exercício e era com os espaguetes. Só que entrou um aluno novo, ninguém me avisou e eu já estava tudo pronto. E aí, depois que eu comecei a entregar os espaguetes para cada criança, eu vi que faltou um. E aí eu disse, poxa, e agora eu vou fazer o que com aquela criança sem? Aí eu peguei um bastão, peguei um cabo de vassoura e dei para essa criança. Ela ficou totalmente chateada, ela se sentiu excluída, ela se sentiu que não... por mais que eu dissesse para ela, depois a gente vai trocar e tal, eu senti que ela não gostou, tá? Então, eu já estou dizendo para vocês, de preferência, se não tiver um para cada um, ou você faz, no meu caso, né, depois eu aprendi, né? Ou tu faz meio a meio, então metade da turma com bastão, cabo de vassoura e a outra metade com espaguete, e depois troca, ou nunca deixe um só, porque ele vai se sentir extremamente desconfortável, ele vai se sentir diferente. Então, não faça isso. Então, não fique, faça sem, tá? Mas realmente isso também pode estar afetando e pode ser um agravante, tá? Então, eu lembrei agora também, eu acabei não botando aqui, mas eu já usei e uso também muito bastão, é muito legal de usar bastão, principalmente para correção postural, tá? Então, se puder ter um por criança, também dá para ter, tá? Também não é tão caro, você também encontra com valor acessível. Certo, gente? E para quem é físio, às vezes realmente tem dificuldade. Então, eu tenho certeza que vocês vão ver um mundo à parte daquilo que vocês não imaginavam e tudo aquilo que é proporcionado com, às vezes, um acessório extremamente simples. Ele faz, às vezes, a consciência da criança e o desenvolvimento dela muito rapidamente com algo que é simples, algo que é fácil e algo que você diz, poxa, olha só, eu praticamente tenho o mesmo resultado do que com esse acessório, do que gastando, sei lá, R$1 ou R$2, do que aquele que eu iria gastar 50, por exemplo, tá? Então, realmente, eu quis trazer essa live para vocês. Tô dando de presente tudo isso para vocês, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Porque quando você realmente se dá conta de quanto você pode estar economizando e quanto você pode aos poucos crescendo, né? Conforme você vai tendo aluno, vai realmente tendo uma entrada de caixa boa para você. Você pega uma parte daquele valor, compra algumas coisas, a outra parte você realmente usa para você ou reinveste,
ou vai crescendo aos poucos, tá? Sempre dessa maneira, não gasta tudo no início, né? Vai aos pouquinhos, fazendo, aos poucos, e você vai ver o caminho, sabe? Você vai vendo como é prazeroso esse caminhar, tá bom? Boa noite, talvez você já até falou, mas acabei de chegar. Qual a melhor idade de trabalhar com as crianças? Como posso começar a dar sem espaço? Então, eu já falei algumas coisas referente a isso. As crianças, eu realmente tenho um vídeo meu no YouTube, vai lá e assiste, mas só para te sanar a tua dúvida, eu normalmente aconselho entre 4 a 5 anos até mais ou menos 12 a 13 anos, tá? É mais ou menos nessa idade. Para quem não tem lugar, tem como você começar, inclusive em academias, em clubes, na sua própria garagem, na sua própria sala. Então, você tem que realmente enxergar uma saída, tá? Eu não tenho lugar. Onde eu poderia encontrar um lugar? Aonde eu poderia, inclusive, fazer uma parceria com o lugar? Aonde eu poderia levar o meu conhecimento com o método que eu aprendi, com a maneira que eu aprendi de trabalhar, e a pessoa poderia ceder o lugar. Então, você pode estar fazendo essa troca também, que é extremamente vantajosa para você, tá? Dá para começar na garagem, vocês vão ver também, tem testemunhos de alunas minhas que começaram na garagem com 1, 2 alunos, e quando foi vendo, foi entrando criança, quando ela se deu por conta, ela tinha quase 10 crianças na garagem, e aí ela teve que ir para um lugar maior, mas ela já tinha o quê? Caixa, ela já tinha criança, ela já tinha verba para entrar, e aí realmente foi mais fácil, tá? Então, você precisa entender que tudo pode ser começado do pequenininho, e é melhor que comece pequenininho e vá crescendo, e aí você vai controlando também. Mas não tem essa história de, eu não tenho lugar. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá o quê? Uma desculpa. Então, vai lá, se organize, pense com clareza. Poxa, onde é que eu poderia fazer? Como eu poderia fazer? Né? Aluga, de repente, um lugar por alguns horários, né? Nós estamos no momento em que está sendo mais fácil a gente conseguir espaços com valores mais baratos, parcerias, as pessoas estão mais abertas para esse tipo de parceria, esse tipo de negócio que você pode estar começando também. E se você, de repente, já trabalha num estúdio, já conhece alguns profissionais, você pode, inclusive, inserir a prática do Pilates for Kids, aprendendo realmente a metodologia, como deve ser feito, como ele deve ser passado para a criança, para que você realmente continue com esse bom trabalho. Tá bom, gente? Beijo grande e a gente se espera amanhã às 7h07. Tchau, tchau!